Bom sábado. Vamos lá. Título da lição. A igreja. Okay. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Texto de João 17, versos 20 a 21. Particularmente esse texto é a oração de Jesus, a última oração de Jesus com os discípulos antes da crucifixão. É a oração que ele faz no caminho entre o Getsemane, entre o cenáculo e o Getsemane, na última cena de Jesus. Antes da gente discutir um pouquinho sobre isso e o que está envolvido nessa oração, vamos para os objetivos da lição. O que a gente precisava ter aprendido essa semana, sentido a partir desse aprendizado e praticado como decorrência disso. Vamos lá. Conhecer as características de uma igreja unida, contrastando as ideias de unidade versus uniformidade. Tanto o conhecimento da lição dessa semana tem a ver com isso. De um lado, esse conceito. Do outro lado, esse conceito. Portanto, nossa discussão da lição dessa semana é pontuar que características estão do lado de cá, que características estão do lado de lá. E quais delas espelham a realidade do que deveria ser a igreja. Esse é o conhecimento da lição dessa semana, é o que deveria ser aprendido na lição dessa semana. Se entendemos isso, identificadas essas características, compreendidas essas características, qual o sentimento que deveria resultar? Sentir a bênção de pertencer a uma família espiritual mundial unida. Ok? Então, sentimento resultante de entender de qual dos lados do fenômeno a gente deveria estar e quais são as características envolvidas, a consequência disso deveria sentir a bênção, o que significa ser família. E dentro desse conceito do que significa ser família, entendê-la como uma família mundial unida. Terceira é a prática. Qual deveria ser a prática? Entendendo e sentindo isso. Unir-se a uma comunidade cristã local, investindo tempo, energia, talentos e recursos financeiros para expandir o reino de Deus. Então, o resultado de entender a dimensão do que é pertencer a uma família de característica mundial, com a possibilidade de entender quais são as suas características, é decidir pertencer a um pedaço dela, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, estando em um pedaço dela, sentir os reflexos de pertencer ao todo desta família. Então, esse é o desenho da lição dessa semana. É uma lição simples, de novo, como, aliás, é comum nos ensinamentos de Cristo. Os ensinos de Cristo são simples até que uma criança entende, e tão complexos que a gente pode estudar o resto da eternidade e não esgota. Então, depende do caminho e a porta em que você bate, qual é o resultado deste conhecimento. A lição é simples. Qual é o conceito da lição? O conceito central da lição. Entender o significado de igreja, eclesia, o que significa esse nome e por trás desse nome todas as abordagens que vêm com ele na formação do que seria o povo de Deus, a igreja cristã. Entendendo esse sentido do nome, entendendo o significado por trás desse nome, igreja, partir para as características. Como é que uma igreja funciona? Como é que uma igreja sobrevive? Então, basicamente é isso que é o desenho da lição. Bom, pensando nisso, vamos para a primeira parte da lição, antes da gente discutir o conceito. Qual é o fundamento da igreja? É o que a gente estudou na lição. Qual é o fundamento da igreja? Qual é o fundamento? Cristo é a rocha. Se Cristo é a rocha, qual é o fundamento da igreja? Cristo. Esse é o fundamento da igreja. Por que Cristo? Por que Cristo e não outro? Ele é Deus. Nós cremos que Ele é Deus, veio aqui, reuniu os discípulos, apóstolos, ensinou a verdade e aí centralizou.
E esse apoio está no Antigo Testamento com o povo de Deus, aprovado e protegido. Então, vamos lá. Posteriormente vem o Cristo, né? Então, vamos lá. Pegar o primeiro argumento, porque ele é Deus. É por isso que ele é o fundamento da igreja. Cabeça. Oi? Cabeça. Não, também é chamado de, mas partindo do pressuposto do estabelecimento da igreja, ele é posto como fundamento, a pedra angular. Por que Cristo? Porque ele é Deus? Não. Se eu responder que é isso, quem pode ser o fundamento da igreja? Ninguém mais. O Pai poderia ser e o Espírito também, porque ambos são Deus. Por que Cristo? Ele é nosso Salvador. Porque ele é nosso Salvador. Deus também não é? Porque ele se sacrificou para Sacrificou, né? não. A razão pela qual é Cristo é Porque essa? ele fez tudo que está aqui. Também não. Homem. A única razão pela qual Cristo é o fundamento da igreja é porque Cristo é o Deus que se fez homem. E é o homem que é plenamente Deus. Portanto, ele liga os homens a Deus. E todo o fundamento dessa ligação está aqui. Então, esse é o primeiro significado por trás dessa história, para a gente começar a entender o significado do que é a igreja. Porque a frase que espelha o que é a igreja diz assim: onde houverem 2 ou 3 reunidos, como? Em meu nome, eu estarei com eles. Portanto, tem uma referência aqui. Por que as orações são feitas em nome de Cristo? Toda ligação possível entre a humanidade e Deus se faz aqui, nessa apresentação. Portanto, isso passa a ser o ponto nevrálgico de toda essa discussão de fundamento. Não é porque Cristo não seja igual ao Pai, ou não é por qualquer outra questão dessa, mas é porque Ele é o único que guarda essa situação, essa presença, essa referência de base. E essa referência de base é o que liga seres humanos que caíram em pecado com Deus que não tem pecado. E alguém se fez homem, se fez pecado e morreu sem pecado. Portanto, ele liga todo o pecado que está aqui com toda a santidade que está aqui, porque ele foi justo, ele foi santo. Então, essa referência é o fundamento da igreja. Nisso se estabelece o cristianismo. E por isso a brincadeira no trocadilho, ou na forma como o trocadilho de Mateus espelha a fundação da igreja. Tu és Pedro. E sobre o quê? Sobre essa Construirei minha igreja. rocha edificarei a minha igreja. Qual a diferença entre esse sujeito e esse sujeito? Um é homem e o outro é... É só essa a diferença. Deus não poderia estabelecer sua igreja sobre o pecado. Então o que ele faz? Ele liga o sujeito à fonte. E ao ligar o sujeito à fonte, ele brinca. Você é Pedro, é pedregulho, é pedrinha. Não dá para edificar a igreja aí. Mas dá para edificar a igreja aqui. Qual é a sua missão? Apacenta as minhas ovelhas. Entenderam a dimensão do texto? Então, do mesmo jeito que Jesus faz o trocadilho antes da rendição de Pedro, depois da rendição de Pedro, o que Jesus diz para Pedro? Eu estou indo embora, cuida delas até que eu venha. Sobre quem está estabelecida a igreja? Sobre Cristo, né? Sobre Cristo. E quem cuidou dela quando Cristo se despediu? Pedro. De que forma? Apacentando as ovelhas que não são de Pedro, são de Cristo. Entenderam o desenho? Quando a gente entende esse desenho, a gente começa a entender um pouquinho das ligações que fazem a igreja ser o que é. É bom, muito bom isso aí, porque mais da metade da humanidade, ela justamente crê que Pedro é a pedra, é a rocha, por causa dessa tradução. E a Igreja Católica pegou isso em todo o poder absoluto. Eu estudei e sei disso, convivi com isso. Pedro é a pedra. Então, de Pedro, os papas. E os papas instituíram
instituíram infalibilidade, ou seja, nós não erramos. Os papas de jeito nenhum erram. E aí vem aquelas frases benditas dos romanos, do romano não, da igreja mesmo. Roma locuta, Causa fins e conversas. Eles têm a verdade, nós, os outros não têm a verdade. Qual é o detalhe disso aqui? Quando a gente coloca essas questões e começa a ver os fundamentos que a Bíblia apresenta para o desenho do que seria a igreja, e todos esses elementos caminham para um fundamento que Deus estabeleceu e não o homem, a referência primária da igreja está em quê? Na busca do quê? O que fará a igreja ser igreja? A busca do quê? Da salvação, não é isso? Não. A busca do quê? Se o fundamento é este, não há outro, qual é a única coisa que estabelece a igreja e modela a igreja, mantém a igreja e, portanto, é o alvo central da sua busca? Nenhum conceito, nenhuma abordagem, mas uma pessoa. Igreja é gente. Igreja não é conjunto de dogmas, conjunto de doutrinas, conjunto de regras, conjunto de conceitos, conjunto de princípios, conjunto de prédios. Igreja é gente. Gente que procura gente. Isso é igreja. Qualquer outra coisa não é igreja. Qualquer outra coisa é meio, não igreja. O fim último da igreja é o quê? Cristo, não é? Esse é o texto de Paulo. O fim último de tudo, o que é? Cristo. O fim último da lei é Cristo. O fim último da igreja é Cristo. O fim último do ser humano é Cristo. Portanto, a referência da igreja está aqui. Portanto, igreja tem um nome. E o nome não é de um conceito, é de uma pessoa. É a igreja cristã. Portanto, a essência dela está aqui. Enquanto isso não se faz como essência, todas as demais discussões vão debater entre esses dois fenômenos. E aí vamos para brincar um pouquinho com isso aqui. Quais são as características da uniformidade? Oi? Igualdade. Vamos lá. Igualdade. O que mais? Oi? O que mais? Ação igual. Todos com o mesmo objetivo. Oi? Todos com o mesmo objetivo. Não necessariamente. Uniformidade não necessariamente é o mesmo objetivo. Se a gente olhar um pouquinho, todo mundo tem que andar como eu ando, você anda, etc. É uniforme. Aí vem o uniforme. Sim, A o conceito ideia de uniforme é esse. uniforme, né? Todo mundo... Portanto, quando eu falo em uniformidade e em uniforme, o que eu tirei para que o uniforme se ponha? Eu tirei o quê? A diversidade. Portanto, uniformidade é não diversidade. O que mais? Se um vai para o Por que existe diversidade? Se um vai para o erro, todos vão para o erro, que nem ovelhas, né? Okay. Por que existe diversidade? Todos são diferentes. Ninguém é Oi? igual. Deus criou diversidade? Não. Sim ou não? Sim. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Homem e homem os criou. O que é diversidade? Característica central do livre-arbítrio é a diversidade. Quem criou a diversidade? Deus. Portanto, uniformidade é o quê? Também é não Deus. O que mais? Não, Deus. Se Deus criou a diversidade e quer a diversidade, a uniformidade é o quê? Não Deus. É a negação dele e de todos os seus propósitos. O que mais? De onde partem as diferenças entre os sujeitos? Por que a gente diz que cada sujeito é único? Personalidade. Personalidade e individualidade. Portanto, o que é uniformidade?
não identidade, não individualidade, não personalidade. O livre-arbítrio aí vai pro Beleléu, né? Se eu tiver uniformidade, quem detém o padrão? Um detém o padrão. Se um detém o padrão, a pergunta é: quem é esse um? Não. Ser Não, humano. porque se uniformidade é não Deus, eu já sei que Deus não detém esse Ser humano padrão. que tem poder. Logo, só pode ter alguém que detém o padrão. Qualquer um que não seja Deus. Isso é uniformidade. Conhece exército? Conhece polícia? Tira primeiro, pergunta depois. Obedece, não questiona. Isso é uniformidade. A autoridade de um, independente da vontade de qualquer outro. Isso é uniformidade. E isso não é o padrão de Deus, porque Deus criou livres, inclusive para discordar dele. As consequências Deus não tira, mas a liberdade persiste. Portanto, quando a gente olha para a uniformidade, são essas e muitas outras características que decorrem dessas que estão atrás dessa palavra e atrás desse formato. O que é unidade? O que é unidade? É só olhar para lá, agora tem a cola. Então vamos lá. Primeira coisa que é unidade. Diversidade. Igualdade? Diversidade. Bom, eu já sei que não é igualdade. Então o que é? Diversidade. Ok, diversidade está em oposição ao que está lá. Beleza. E em oposição à igualdade? União. Liberdade. Eu vou facilitar a vida de vocês. Que mais? No lugar da padronização, o quê? Não Que mais? individualidade, então é diversidade de pessoas. Ok? Se eu coloquei diversidade, eu tenho a oposição ali. Não identidade, o que eu tenho? Identidade. Personalidade. Que mais? Individualidade. No lugar do não Deus? Deus. Não padronizado também. Sim, variedade. Bom, se eu tiver tudo isso aqui, funciona? Para funcionar, o que precisa ter? Agora cabe aquilo que você falou. Todos têm o mesmo objetivo. Aí cabe. Oi? Sim, qual é a fonte? Portanto, o objetivo vem de lá. A prática diversa faz atingir o objetivo. O italiano fala italiano, conversa com o outro italiano, o português fala com o português, o alemão fala com o alemão. A diversidade produz, na multiplicidade dos dons, a possibilidade de atingir o objetivo de forma completa. Mas o objetivo continua sendo um só. Quem é que escolhe seguir o objetivo? O ser humano. Portanto, ele continua sendo o quê? Livre. O objetivo não é imposto, ele é posto. Na uniformidade, eu não escolho, eu faço. Ponto. O objetivo é imposto. Portanto, há características também na maneira de agir nos dois lados. E aí, na maneira de agir, a gente encontra outras palavras típicas desses dois fenômenos. Na uniformidade, por exemplo, eu tenho imposição. Na unidade, eu tenho o quê?
eu vou brincar com a palavra, embora não seja um antônimo, eu tenho disposição. Na uniformidade, eu tenho uma padronização que exclui a diferença. Na unidade, eu tenho tolerância, que aceita a diferença. Quando a gente começa a olhar esses fenômenos que estão atrás do formato de agir na unidade, eu começo a perceber que todos esses fenômenos, a gente pode colocar uma lista deles, todos esses fenômenos colocados e pautados aqui, implicam algo que é diferente do caráter humano. O ser humano é egoísta ou altruísta? Egoísta. Portanto, ele está disposto ou não? Só estará disposto ao quê? A receber, nunca dar. Então, quando eu começo a olhar os fenômenos que estão atrás daquilo que é unidade, eu percebo que eles são todos antônimos à natureza humana. Portanto, o que é a igreja? É a união de membros De que tipo? que tem o objetivo, centro, pedra fundamental, Cristo. Beleza. E qual a natureza desses sujeitos? E Qual a natureza desses sujeitos? Tipo, tá querendo Você vencer está a falando natureza própria. Qual é a natureza dos sujeitos que você disse que são membros dessa igreja cujo fundamento é o ser Cristo? humano, todo ser humano. Qual é a natureza deles? Carne e osso. Carne e osso. Presos ao quê? As coisas naturais da vida. Portanto, vivem em que mundo? O mundo de santidade ou o mundo do pecado? Manifestam que características? Da santidade ou do pecado? O único jeito de serem igrejas de Cristo é fazer o quê? Matar esse O homem. que dizia o texto? Por que Cristo é pedra angular? Qualquer pedra que bate na pedra angular, o que diz o texto? Quebra-se na pedra angular. E aí é feita a pedra nova. Entenderam o desenho? Então, quando a gente fala em unidade, é isso que está por trás do fenômeno. É isso que está atrás da prática. Aí sim a gente começa a entender o que é o resto da lição. Que, de novo, é simples. Simples em que sentido? Para essa igreja funcionar com diversidade, identidade, personalidade, individualidade, variedade, ela tem que se articular. Portanto, diferente de padronização que tem aqui, o que eu tenho aqui? Ordem, organização, não padronização. O que é organização? Pessoas se sentam juntas, discutem a diversidade, encontram o que cada parte da diversidade atua no objetivo comum e organizam, põem em ordem a atuação. Quem faz primeiro o quê, em que momento, em que sentido, em que direção e com quem. Agora, se todo mundo quiser fazer primeiro a sua parte, então imagina. Você senta lá, vai assistir uma corrida de Fórmula 1. E aí o carro encosta no pit stop. Quem atua primeiro? O sujeito que põe o pneu, o sujeito que puxa o parafuso, o sujeito que levanta o macaco, o sujeito que põe a parada ou o sujeito que tira a parada? Se não tiver organização, o que acontece? Os 5 sujeitos que estão atuando no carro, e na época que tinha abastecimento, como o caso da Fórmula Indy, os 6 que estivessem atuando no carro, são seres independentes ou são seres uniformes? Não? São seres independentes, não são robôs. Eles são seres interdependentes e não seres uniformes. E essa interdependência depende do quê? Da união deles. Do desejo e unidade de cada um fazer a sua parte no momento certo e do jeito certo. Para isso ter acontecido o que eles fizeram antes. Sentaram e assistiram dezenas de milhares de vezes o que eles mesmos fazem, para tentar encontrar o quê? Uma mínima variação que pudesse economizar 1/100º de segundo. Essa é a briga. Portanto, eu não estou procurando qualquer erro. Eu estou procurando um erro que é quase imperceptível. Porque eu preciso corrigir 1/100º de segundo. Entenderam a diferença? Bom, imagina uma igreja assim.
cuja busca de todos é o objetivo comum. E o objetivo comum não tem a ver com nenhum dos 6 que estava ali. Tem a ver com um sujeito que está sentado dentro do carro, que não tem nada a ver com nenhum dos 6. Não é da família, não pertence ao processo. Quem é esse sujeito sentado no carro? Qual é o nome dele? Piloto. Qual é o exemplo de Cristo para a igreja? Piloto. Todos os demais atuam para quê? Para o sucesso do piloto, porque escolheram fazer isso. Entenderam o desenho? Eu usei uma ilustração, é parcial, mas para entender o desenho, ela é interessante. Ou seja, quem é que vai levantar a taça? Quem é que vai borbulhar o champanhe? Quem é que vai receber o jeton? O piloto. Mas todo mundo se debruçou para que o piloto ganhasse. E o curioso, quem faz a festa? Todos. Não o piloto. Como é que é o céu? Quem é coroado no centro do fenômeno? O piloto. No alto dos muros. Quem faz a festa? Todos. Dentro da cidade. Entenderam? Quando a gente olha para a igreja, são essas coisas que estão no resgate do que é ser igreja. Ok, agora eu tenho um problema. Eu sei que tudo é assim. E eu sei que os sujeitos que vão atuar para o piloto são falhos. E nisso, o exemplo da Fórmula 1 cai por terra. Porque na Fórmula 1, o piloto também é falho. A diferença é só essa. Se essa é a diferença, então todos que vão atuar no fenômeno atuam em que direção? Na direção do sucesso da missão do piloto. O piloto não falha, mas qualquer outro pode falhar. Mas a missão do piloto, como missão central, depende de quem? Dos outros. Porque quem vai ser salvo na missão? O piloto? Ele já está. Quem vai ser salvo são os outros. Portanto, a falha da missão do piloto tem só um momento em que ela pode ocorrer. Qual é o momento? Se todos rejeitarem o piloto. Enquanto houver um que aceita o piloto, a missão foi cumprida, independente se os 6 ou um só. Porque o piloto não falha. Diga. A FIFA e a Dilma que ganharam o jogo. Ela capturou mais de 100 milhões de dólares e não se sabe onde ela vai com esse dinheiro. E repartiu com a FIFA lá. E os coitados jogadores sofreram, choraram, machucaram, não ganharam nada. A mesma coisa é salvação. Nós somos unidade, irmão. Nós somos unidade em pecado. Todos iguais. Nenhum diferente do outro. O apóstolo Paulo dizia assim: Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui eu não sei quem vai querer ser o principal. Cada um joga. Vou fechar o modelo pelo outro lado. O mesmo Paulo que disse isso é o Paulo que disse: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Portanto, eu tenho uma reversão do modelo. Qual passa a ser a reversão do modelo? Voltamos ao início da lição. O que é a igreja? O que é a igreja? Igreja, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, o que eu busco para saber o que é a igreja são quais as características do sujeito, que é o fundamento da igreja. Então, beleza, quais são as características? E essa coisa da unidade, se a gente implanta na nossa casa, começa na família, no casamento, e quem tem os filhos também, quando você chega na igreja... Ainda está muito grande. Oi? Agora continua a frase a partir disso. Aí completa. Começar comigo, aí implanta no casamento, aí implanta na família, aí chega na igreja. Beleza. Porque a igreja é quem? A igreja sou eu. A igreja é gente. E gente sou eu. Gente tem identidade. Portanto, não somos nós, porque nós não temos identidade. Quem tem identidade? Eu. Entendeu? Por que eu bato nessa tecla e volto nela? Ah, não é a primeira vez que eu falo disso, e ela sabe disso porque eu dei aula com ela o semestre inteiro. Por que eu volto nessa mesma tecla? Porque a tendência
do modelo humano, pela influência de Satanás, é trazer a gente para onde? Para cá. Por isso a gente fala em nós, a gente fala nos outros, a gente fala dos outros, a gente fala sobre os outros. Porque toda vez que eu faço isso, quem se esconde? Eu. A identidade só. E como do problema é a falha na identidade, é melhor falar da falha da identidade dos... Isso começa comigo. Então, o desenho de uma igreja é isso. Todo o restante é o que a gente já estudou nas outras lições, que está repetido nessa. Então, o que produziria a unidade? A tolerância, a disposição. Disposição do quê? De servir, de perdoar, de amar. A tolerância por quê? Porque o outro pode não querer o perdão, pode não querer ser amado, pode não querer a minha disposição. E eu tolero até que queira, ou tolero sempre, mesmo que não queira. Então, quando eu olho para esse desenho, eu começo a ver o que precisa ser feito em mim. Por onde começa esse processo. Aonde ele tem que ser transformado, tem que ser modificado. Pastor, aquelas partes de personalidade, tudo, acho que cabia mais uma comunidade, né? Sim, Veja aqui é só o início do processo. Veja bem, igreja. Na Bíblia, nós tivemos umas lições atrás que falava de tradições. A igreja adventista falou que tinha algumas tradições boas, que tem tradição boa. Eu acho que a igreja, na quarta e no domingo, não fala em nenhum lugar da Bíblia, são uma tradição boa. Mas eu acho que em lugar da igreja, no sábado, na quarta e no domingo, para ser como no tempo de Jesus, não seria cada um fazer um pequeno grupozinho em sua casa e convidar mais um e convidar. Qual era a tradição da igreja no domingo, já que você tocou no assunto? Qual era a tradição da igreja no domingo? Igreja cristã, igreja apostólica. O que eles faziam no sábado, na igreja? Na igreja da época, as sinagogas da época. O que fazia na igreja? Na igreja da época, a igreja cristã da época dos apóstolos. O que faziam nos sábados? Se reuniam para quê? Estudar a Bíblia, orar, estudar a Bíblia, orar, estudar a Bíblia, orar. Isso é o que eles faziam no sábado. O que faziam no domingo? Trabalhar. Quem falou aí? Partiam o pão. O que mais? O que mais? Recolhiam as ofertas. Para quê? Para quem eles recolhiam as ofertas no domingo? Para sustentar os pobres. Que mais? As viúvas e a missão. Quando terminavam de fazer a coleta, o que faziam? Partiam o pão. E faziam o que com a coleta? Também dividiam a coleta. Para quê? Cada um dos diáconos saía com um pedaço da coleta para levar para onde? Para os lugares onde era necessário distribuir aquela coleta, que eles já haviam recebido antes como informação do que estava acontecendo lá. Isso é o que quer dizer comunidade. Tinham tudo, hein? Isso é comunidade. Daí vem comunismo. É comunismo, né? Que é não ter tudo em comum. Porque o comunismo faz o quê? Uniformidade. Baseada no quê? Onde alguns são mais iguais do que os outros. Guerra dos bichos e tudo que vocês conhecem da história antiga aí. Dentro desse desenho, qual era a postura dos cristãos? Eles tinham clara qual era a missão e articulavam entre si aquilo que cada um tinha como competência para o exercício da missão. Portanto, quando se fala em tradição boa, essa é uma tradição boa para lembrar. De que a gente tem o momento para se pensar nisso e o momento para se fazer isso. O problema é que esses momentos vão se perdendo no tempo. E a gente passa a se concentrar exclusivamente na parte teórica do modelo. Conhecimento exclusivo da palavra como modelo teórico central, mas esquece toda a missão que está atrelada a isso. A partilha da palavra é a centralidade da missão e não a recepção da palavra. Nós somos uma igreja perfeita, entre aspas, o que eu estou falando, como Laodiceia, de recepção da palavra, não de partilha da palavra. Somos perfeitas no recebimento do pão, mas não na partilha disso.
Bom, então quando você vai olhando essas articulações, essas abordagens da igreja, isso passa a formatar a aplicação desse fenômeno, que é o que você vai encontrar na questão central do que significa o amor de Cristo. Esse amor de Cristo implantado no coração leva a gente ao mais difícil de todos esses fenômenos de apresentação, que é a lição de quarta-feira. Eu queria só pontuar isso para não passar a encerrar a lição sem ela. A lição de quarta-feira traz um filtro triplo, que é um filtro de Sócrates, que foi adaptado na lição com um termo diferente, mas é o mesmo filtro de Sócrates lá de trás. São os 3 filtros de Sócrates com os quais você valida tudo o que acontece fora de você na convivência humana. Quais eram os filtros de Sócrates? Quando alguém vem conversar contigo e falar alguma coisa contigo sobre alguma coisa ou alguém, quais são os 3 filtros que você usa para escutar o que foi falado ou o que pretende se falar? O primeiro filtro qual é? Falar direto com a pessoa. O que você está escutando ou o que você pretende me dizer é verdade? Ah, não sei, eu ouvi dizer, estão falando por aí. Bom, se você não tem certeza que é verdade, por que quer me dizer? Segundo filtro, qual é? O que eu vou dizer é dignificante, edificante. Essa é uma adaptação do filtro de Sócrates. O filtro de Sócrates não traz isso. Isso foi uma adaptação baseada no texto de Mateus. Se a gente olhar o filtro de Sócrates como central, a segunda pergunta qual é? O que você vai falar para mim é bom? O que você vai falar para mim a respeito de um fato ou de uma pessoa é bom? Não, muito pelo contrário. Bom, se você não tem certeza que é verdade e não é bom, por que eu deveria ouvir? Para ficar pior? Terceira pergunta. A terceira pergunta dos filtros de Sócrates. O que você vai falar para mim é útil? Olha, não vai ser útil, nem para você e acho que para ninguém, eu só estou partilhando a informação. Bom, se não é verdade, você não tem certeza. Se não é bom e não tem qualquer utilidade, você ainda tem certeza que quer falar para mim? Quando a gente pega os outros 2 fenômenos, que são os que estão na lição, que é o fenômeno da edificação, são as 2 abordagens que a lição usou, se é edificante ou se você fala de maneira amorosa, é se você conseguiu passar por esses 3 filtros. Então, se você passou pelos 3 filtros, aí você pergunta, vai melhorar a situação, vai mantê-la como está ou vai piorá-la? Isso é edificante. Ele pode ser verdade, pode ser bom, no sentido de vai produzir um efeito sobre a verdade, e pode ser útil, no sentido de possibilita a informação ser trabalhada de maneira correta. Mas a pergunta é, tem algum jeito de trabalhá-la de forma correta? Se tiver, é edificante. E se tiver, de que jeito será trabalhado? De forma amorosa. Então a gente poderia ampliar o filtro de Sócrates para 5 filtros, aplicando Mateus ao texto. Então, quando a gente olha para isso, pergunta, na convivência humana, em todos os aspectos da convivência humana, se todo mundo usar pelo menos os 3 filtros iniciais que são os de Sócrates, há possibilidade de unidade? Há alguma chance dela ocorrer? Bastante grande. Se aplicar os 2 últimos, há alguma chance de mudança nos fenômenos? Não só da existência da unidade, mas de mudança dos fenômenos? Eu diria total. Desde que o que motiva as perguntas, sejam as 3 ou as 5, sejam o quê? Porque eu posso fazer as 5 perguntas de forma egoísta. Quando a gente vê os modelos positivistas humanos, todos eles trabalham isso. As 3 ou as 5 perguntas. O problema é que o motivo é outro. Às vezes, quando eu trabalho a questão de ilustração legal com os alunos, nas matérias de ordem legal, uma das coisas que eu gosto de comparar é o fenômeno brasileiro e o fenômeno americano, enquanto comparação de cultura. Quem já foi para a América, já pisou lá, ou pelo menos já viu algumas coisas, mesmo que seja por TV ou história, a sensação que você tem na hora que você pisa na América, as coisas começam a funcionar, porque funcionam mesmo. Você pisou lá, tudo funciona. Assim é a Europa também, você pisou lá, tudo funciona.
A pergunta que ninguém faz ao pisar lá, ou pelo menos normalmente não se faz, pelo deslumbre de que tudo funciona, é por quê? Tudo funciona. E a falsa ideia do porquê tudo funciona é porque todo mundo é educado, todo mundo é respeitoso, todo mundo é altruísta, todo mundo está preocupado com as coisas funcionando. E na realidade é o oposto disso. As coisas funcionam na América porque existe uma regra por trás de todo americano. Eu quero garantir que ninguém pise no meu calo. Portanto, eu faço respeitar todas as leis, porque é a forma de eu retroagir se alguém pisar no meu calo. Portanto, eu tenho um país que funciona, mas sua motivação é egocêntrica. Por isso é consumista. Por isso ignora todos os demais que estão ao redor dele. Oi? O procedimento é uniforme e o motivo é egocêntrico. Portanto, eu não tenho um que manda em todos, eu tenho um que manda em si mesmo e cada um dos outros manda em si mesmo. Mas não por um motivo altruísta ou por entrega, mas por um motivo egocêntrico de querer uma liberdade absoluta para si. Essa é uma questão que está por trás do fenômeno. Então, isso é importante a gente entender para entender como é que isso aqui pode funcionar. Se eu perder de vista isso, eu teria uma igreja que funcionaria do mesmo jeito. Lembra que o país protestante do mundo qual é? Os Estados Unidos. E, curiosamente, é o país egocêntrico do mundo. Professor, dá uma explicaçãozinha para mim. Uma vez eu falei para o senhor que o Papa Bento XVI havia trocado uma ideia com Barack Obama. O senhor disse que não. Agora, o que está acontecendo? O Papa Francisco, que entrou agora, e o Papa Bento XVI, por que Bento XVI desistiu de ser Papa e passou a bola para ele? Ele fala agora. É uma boa pergunta para ele. Não sabe, o senhor nunca esteve lá dentro. Porque Francisco disse o seguinte: os dois problemas do planeta Terra, seria Estados Unidos e Roma que seguiu. Roma com a moral e Barack Obama com a economia. Se o senhor me mostrar algum lugar onde isso esteja escrito. Eu vi isso e estou dizendo para o senhor. O Bento XVI desistiu porque ele não conseguiu acabar com a economia, nem entre os padres. Pois ele falou. E Francisco também não vai acabar, porque já sinalizou isso. Então esse não é o problema. Então, já que o senhor quer que eu pontue o problema, eu vou pontuar o problema. Tá? Para pontuá-lo da forma correta e não da forma prosélita disso. O senhor acha que Francisco vai trabalhar pela unidade ou pela universidade? Ele sempre trabalhou pela unidade, como todos os demais também trabalharam. Tá? Mas o fenômeno é outro que está por trás disso. É mais embaixo do que essa questão rasa de teoria de conspiração. Tá? O que está por trás de todo esse fenômeno é uma coisa muito mais simples do que essa. Mas sim, não é complexo. Não, é muito mais simples do que essa. Qual é a única igreja fundamentalista no mundo, além de 4 outras que a gente conhece? Falei disso ontem à noite, quem estava lá com o meu pessoal, perguntaram sobre isso, exatamente sobre isso. Quais são as igrejas fundamentalistas que a gente tem no mundo, hoje? Vamos lá. Quais são as igrejas fundamentalistas que a gente tem no mundo? Vamos lá. Adventista do sétimo dia, que mais? Qual mais? Fundamentalista que a gente tem no mundo? Islamismo, muçulmanos, que mais? Testemunhas de Jeová, que mais? Catolicismo. Só existem essas 4 religiões que são fundamentalistas no mundo. Só. Não há nenhuma outra fundamentalista no mundo enquanto religião, abordagem direta. Essas são as 4 religiões fundamentalistas no mundo. Quais dessas religiões pegam em armas? Quais dessas religiões pegam em armas? Islamismo e que mais? Catolicismo. As outras 2 não. Ok? Fechou o desenho? Segura aí. Quais são as 2 que pegam? Islamismo e catolicismo. Maravilha. Qual é a essência doutrinal do catolicismo medieval? A primeira doutrina no modelo medieval qual é? Está aqui, está no quadro. Qual é a primeira doutrina do modelo medieval? O estabelecimento da igreja perfeita e verdadeira sobre o fundamento humano.
E essa herança passa a todos os demais humanos que herdam a mesma cadeira. Portanto, qual é o dogma central do fenômeno medieval? A infalibilidade da Igreja. Portanto, na doutrina central medieval não existe salvação fora dos muros desta Igreja. Estou errado? Foi seminário. Essa é a doutrina central sobre qual todas as outras se fundamentam. O que é difícil de transformar um Sim. retórico aqui. Sim. Portanto, se esse é o modelo fundamental, quem está errado em qualquer aplicação doutrinal? Todos, não é alguns. Todos estão errados. Portanto, qual é a essência do modelo dogmático medieval, que se reproduz na cura ferida mortal, na curada ferida mortal? Eu preciso que todos reconheçam o quê? Que não há salvação fora dos muros da Igreja. Portanto, eu tenho que acabar com o quê? Todos os fundamentais do mundo, para que eu tenha apenas um fundamental. Portanto, não há partilha, não há acordos, não há nenhuma discussão nessa direção que não seja esta. Eu preciso terminar com todos os fundamentais do mundo. Essa é a realidade. No momento que você estabelece isso como missão, e essa missão vem desde o estabelecimento da Igreja, desde a ascensão de Constantino, desde a fundamentação oficial da Igreja, 508, 533, desde esses períodos, a mesma missão está desenhada. Portanto, não é algo que está acontecendo agora, não é algo que aconteceu com essa ou aquela pessoa, é algo que acontece desde o primeiro até hoje, e continuará sendo assim. O problema não está com a missão da Igreja, o problema está com a condição do mundo para que a Igreja consiga executar de novo a mesma missão. A mesma desarticulação que fundamentou o surgimento da Igreja e a unidade Estado-Igreja pela articulação dessa fundamentação, o Estado está em crise e precisa de um articulador. Quem é o articulador? O articulador é aquele que não é Estado, é aquele que não tem estruturas econômicas como alvo, mas tem estrutura de poder central como alvo. O que precisa acontecer no mundo? A Bíblia descreve, eu não preciso ir longe. O que a Bíblia descreve? O mundo entra em colapso e precisa de um articulador. Quem é o articulador? Aquele que em todos os tempos da história continuou sendo articulador, ele nunca abandonou sua missão. Portanto, qual é a divergência de Bento XVI e de Papa Francisco? É que Bento XVI é autoritário no momento em que a autoridade não é exigida. Bento XVI é uniformidade no momento em que a uniformidade ainda não cabe. O problema de Bento XVI é só esse. Ele é um alemão, criado numa estrutura de pensamento alemão do modelo anterior, não do modelo democrático. Não funciona administrar o mundo dessa forma enquanto eu não tenho o mundo pedindo um sujeito uniforme. O mundo só vai pedir uniformidade quando o mundo entrar em colapso, porque o único jeito de você sair do colapso é a uniformidade. Se todo mundo olha para o umbigo e todo mundo luta para o umbigo, e o mundo está em colapso, qual é a única salvação do mundo? Para de olhar para o umbigo e vamos nos juntar. Eu preciso de um articulador. Essa é a descrição bíblica. Essa é a descrição do livro Grande Conflito. Portanto, não tem essas discussões de teoria da conspiração, porque não é por aí que a coisa caminha. A coisa caminha por outro fenômeno que é muito mais simples de observar e é latente em todas as fases da história. É só estudar a história. É isso que está acontecendo no mundo. O que aconteceu de João Paulo I a João Paulo II foi a articulação do mundo pela paz religiosa. O que aconteceu com Bento XVI foi a quebra dessa conexão, porque ele saiu com um discurso rígido contra João Paulo II. O que ocorreu? Ele não conseguiu sustentar o discurso. Resultado, sai um discurso rígido, volta um discurso pastoral de mesma sequência. E pegaram o principal discurso pastoral que a gente tem no mundo, seja na irmandade a qual pertence Francisco, seja na entidade a qual ele responde, o modelo jesuítico. Você tem as duas coisas unidas numa pessoa só. O sujeito bonzinho da comunidade a que pertence, o Papa descalço, e tem o sujeito rígido na missão, porque não perdeu o foco. Continuando o trabalho de João Paulo II.
Agora, ele vai como mão de ferro reger o mundo? Não, ele já discursou essa semana. A única intenção de Francisco qual é? Ele discursou essa semana, que foi o motivo da pergunta que surgiu ontem à noite. Tá? Qual é o pedido dele? Precisamos acabar com o fundamentalismo. Esse é o discurso dele. E esse é um discurso aderente à política mundial, ao modelo de globalização, à tentativa de unidade pela paz e solidariedade. Quando avisarem a paz e segurança, Paulo já advertiu, haverá repentina destruição. Agora, o que isso me interessa? Essa é a minha pergunta que me incomoda. De que isso me interessa? Absolutamente nada. De que essa informação me serve? Absolutamente nada. A única informação que me serve é aquela que o Espírito de Profecia me advertiu que eu deveria me preocupar. Qual é ela? O último sinal do drama do engano. Qual é? A proclamação do decreto dominical. Qual é a advertência a respeito desse sinal? Duas advertências. Número 1. Quando o poder medieval estender as mãos sobre o abismo, dando as mãos para um lado, para o protestantismo apóstata, dando as mãos para o outro, para o modelo espiritualista, o que eu sei? Os laços da unidade estão se consolidando. Portanto, o que eu já sei, é tempo mais do que nunca de eu me aferrar ao quê? Prestar atenção nos sinais e começar a ler jornal, para cima e para baixo, para saber quando é que vai cumprir o decreto. É isso que está escrito. Não, qual é a advertência? É a hora de botar joelho no chão e aproveitar o pouco tempo de liberdade que resta para duas coisas. Pedido irrevogável da manifestação do Espírito Santo na minha vida e lançar-se à missão de forma como nunca antes. Essas duas são as advertências. Por quê? Cristo não volta para o povo de Deus lá na vinda de Jesus. Quando é que Cristo volta para o povo de Deus? Vou falar disso domingo que vem. Quando é que Cristo volta para o povo de Deus? No derramamento do Espírito Santo. É a outra segunda vinda. Houve a primeira vinda do Espírito Santo. Qual é a vinda que aguardamos? A de Jesus? Não, quem aguarda a vinda de Jesus é o mundo que precisa ouvir disso. Eu não aguardo a vinda de Jesus, eu aguardo o quê? O derramamento do Espírito Santo, porque quem recebê-lo vai estar para receber Jesus. Quem não recebê-lo já está fora. Portanto, a vinda de Jesus para o povo remanescente não é a vinda de Cristo. Aquilo é a festa. A vinda de Cristo para o povo de Deus é o derramamento do Espírito Santo. Portanto, esse momento em que estamos vivendo é momento do quê? De acompanhar sinais. Isso é balela. Nosso tempo é perder tempo com o quê? Entre aspas, a palavra perder. É investir tempo no quê? Estudo profundo da palavra de Deus. Do quê? Das profecias e do apontamento. Das profecias e do apontamento para saber onde os outros erraram. Por isso Daniel e Apocalipse são importantes. Para eu saber o que desviou o povo de Deus em todos os tempos. E não correr o mesmo risco de entrar na marola. Essa é a questão. E ao perceber isso, saber quais são as promessas para o meu tempo. O que foi a missão daquele povo naquele tempo e a nossa. Quando eu estudo as profecias de Daniel e Apocalipse, eu tenho certeza de qual é a minha missão e de quanto tempo eu tenho para executar essa missão. Quanto tempo eu tenho para executar essa missão? Hoje é o tempo. Essa é a advertência dos capítulos finais do grande conflito. Então assim, quando eu olho para esse conceito de igreja, o que me preocupa é que a descrição da igreja ideal, que nasce disso aqui, para a igreja real, que é Laodiceia, passa por uma frase grotesca. Não há elogios na igreja de Laodiceia, mas há advertências formais à sua postura. Rico sou, de nada tenho falta. O que é riqueza de Laodiceia? Conhecimento pleno, no sentido de possibilidade e disponibilidade, de tudo aquilo que faz parte da vontade de Deus. Qual é a briga com Laodiceia? Se diz rica porque tem tudo, mas não faz o que devia fazer. Não faz nada. Se fosse não faz nada, seria frio. Faz o suficiente para se enganar. Faz o suficiente para se achar. Esse é o problema de Laodiceia. Faz o suficiente para maquiar o processo das suas verdades. E perde tempo com o que não precisa. Perde tempo com o que não é pão. Perde tempo com o que não é verdade.
perde tempo em descobrir coisas que não estão reveladas, perde tempo em discutir doutrinas que são fundamentais no fenômeno, mas compreendidas errados, como o desvio disso aqui, perde tempo discutindo besteiras, como a pessoalidade disso aqui, porque desvia o foco do derramamento, perde tempo discutindo conceitos equivocados de reforma, com isso mascarando a reforma verdadeira, perde tempo discutindo o que não é discutível, tempo precioso que deveria ser praticado com a verdade que já está posta, com o fundamento que está colocado e não há outro, porque foi Deus quem o colocou. Então, isso é o problema de Laodiceia, e por isso a advertência qual é? Compra de mim o quê? Ouro. O que é ouro? Verdade, não discussões. Verdade e não opiniões. Compra aqui mais. Colírio, para fazer o quê? Ver. Ver por quê? Porque o olho está manchado com a minha opinião e, portanto, filtra a verdade de Deus baseado na minha opinião. E compra o que mais? Vestes. De que cor? Branca, em contraste com a lã negra de Laodiceia. Por que vestes brancas? A justiça viva de Cristo na vida do cristão. Portanto, quando a gente olha a igreja de Laodiceia, está claro qual é o desenho e por que Cristo parece retardar sua promessa. É porque ele é longânimo e não quer que ninguém se perca, ou seja, que nós nos percamos, porque o mundo já está pronto faz tempo. Faz muito tempo. Porque a bem-aventurança para a mensagem de Deus no mundo foi dada no último capítulo de Daniel. Bem-aventurados aqueles que chegarem a 1335 dias. Ou seja, para quando era a bem-aventurança? Quando é que se cumpre essa profecia? De 508 a 1335. Quando se cumpre a profecia? De 538 para frente. Quando se cumpre? De 508 a de 538. 1844 se cumpre a profecia. Se cumpriu em 1844, para quem era a bem-aventurança? Curiosamente, Ellen White reproduz o mesmo texto de Paulo. Alguns que estão conosco aqui verão vivos Jesus voltar. Paulo falou disso. E por que Cristo não veio? Porque a igreja perdeu seu foco. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem perdeu o foco? Quem tem que recuperar o foco? Eu. Se você entender isso, e se eu entender isso, o Espírito Santo é derramado, Cristo volta. Se não entendermos isso, o Espírito Santo será derramado, mas sobre quem? Sobre as pedras e sobre os que precisam ouvir. E eles ouvirão e as pedras proclamarão. Portanto, está na minha mão a missão. Está na minha mão a decisão. Ser igreja é isso. Ser igreja é passar pela aceitação de Cristo que produz isso e viver isso como realidade e debruçar joelhos, corpo e tempo para isso. Se isso acontecer, veremos Cristo voltando na nossa geração, porque isso é uma promessa real, não é uma promessa utópica. Se isso não acontecer, o mundo aguardará o tempo de Deus na paciência e tolerância de Deus até o limite do pecado. Que Deus nos abençoe, para que a gente entenda isso de uma vez por todas e dedique de fato o tempo necessário para que essas coisas aconteçam. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, pela chance maravilhosa de vivermos no tempo da bem-aventurada esperança, que é o tempo último da história, o tempo do juízo de Deus. Te agradecemos porque a misericórdia de Cristo nos alcança, nos perdoando de todo o pecado, mas acima de tudo pedimos poder, em primeiro lugar para compreendermos tua mensagem de forma completa, para aceitarmos como uma mensagem completa na vida, para aceitarmos a oração maravilhosa de Cristo, olhando para frente no mundo e pedindo a bênção que recaísse sobre nós, sobre todos aqueles que viessem a conhecê-lo. Te agradecemos e pedimos que esse poder se manifeste na realidade do derramamento do Espírito Santo ainda em nossa geração e assim possamos terminar a tua obra. Isso tudo pedimos porque confiamos na promessa e é em nome do Cristo que oramos e te pedimos todas essas coisas. Amém. Amém. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá, maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou.
céu.